Companheiros e companheiras, hoje nós estamos dando sequência à segunda parte da escravidão contemporânea. Especificamente, hoje será tratada a questão da empregada doméstica. Para iniciar a nossa conversa preta de hoje, eu vou fazer referência a uma escritora muitíssimo importante na sua narrativa enquanto mulher negra e favelada. Trata-se de Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu uma obra chamada Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Este livro vendeu para mais de 3 milhões e foi traduzido para 16 idiomas. Carolina Maria de Jesus, ela no seu diário, ela tem frases que traduzem exatamente a realidade da sociedade brasileira, que na década de 50 e 60 ainda era muito omitida em todos os setores, tanto no jornalismo quanto nos trabalhos de ciências sociais. Foi preciso uma escritora negra favelada para fazer este relato da sua condição de vida. E por que eu cito neste momento Carolina Maria de Jesus? Porque ela, dentro de uma das suas frases bombásticas, importantíssimas do seu livro, ela diz: antigamente o que oprimia o homem era a palavra calvário, hoje é salário. Enfim, a literatura ela sempre serve para nos mostrar aquilo que até mesmo a ciência ela não é capaz de traduzir e não é capaz de nos dar com tanta fidelidade, né, o drama da vida humana. O contraponto a Carolina Maria de Jesus, na sua obra Quarto de Despejo, né, nós encontramos uma situação bastante peculiar, que é a questão do papel das mulheres negras na construção das chamadas telenovelas, que tem uma dimensão e um público extraordinário. Já foi feita pesquisa e o povo brasileiro disse que o seu entretenimento maior são as telenovelas, 84%. Isso é muito importante, por quê? Porque cria um imaginário social sobre aqueles personagens. E qual é o lugar da mulher negra na telenovela? É sempre como empregada doméstica, usando todos os seus estereótipos. Estereótipo de sujeição, estereótipo de baixa poder de cognitivo, enfim, toda uma diminuição, né, da mulher negra na sociedade brasileira. Né? Então, isso se estende até mesmo para a outras áreas do audiovisual, como o cinema. Por exemplo, foi feita uma pesquisa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro que disse o seguinte, que a bilheteria entre 2002 e 2012 constatou que 84% dos filmes foram dirigidos por homens brancos, 13% por mulheres brancas, 2% por homens negros e nenhum foi dirigido por uma mulher negra. Isso é um dado extremamente importante. Né? A TV brasileira foi eleita por 81% dos brasileiros como a sua principal fonte de divertimento. Ivani Ribeiro, que parece que é um nome que é comum de dois gêneros, Ivani, era uma telenovelista, né, negra, que foi sempre tratada pela Rede Globo como morena, mas ela foi autora de grandes novelas como Mulheres de Areia, A Sucessora, A Viagem. Né? Joel Zito Araújo, premiado cineasta brasileiro, em seu documentário A Negação do Brasil, que fala sobre personagens negros em novelas brasileiras. O que ele diz?
Durante a pesquisa para o documentário, Joel descobriu que em 75% dos papéis interpretados por atores negros, suas personagens estavam em posições de submissão. Em entrevista ao The Guardian, Joel disse que, ainda hoje, aspas, os papéis representam a forma como a sociedade brasileira gosta de ver os negros, como moradores de favelas, servos domésticos, criminosos. A TV brasileira não tem interesse em buscar diversidade. Está contente com a promoção da superioridade branca, fecha aspas, Joel Zito. Eu, como sempre, eu inicio a minha exposição, né, com aquilo que é referente ao direito internacional público. Né? Como eu já disse, o direito internacional público, no campo dos direitos humanos, ele se incorpora ao artigo 5º da Constituição Federal, né, ampliando, né, o leque dos dois direitos fundamentais. Então, a OIT, na Convenção número 189, ela diz o seguinte: trabalho digno para o trabalho doméstico. A recomendação número 201 sobre o trabalho doméstico, também adotada na Conferência Internacional do Trabalho de 2011, complementa a Convenção número 189. Ao contrário da Convenção número 189, a recomendação número 201 não está aberta à ratificação. A recomendação dá orientações práticas sobre possíveis medidas a serem tomadas a nível legislativo e outras de modo a aplicar os princípios e os direitos consagrados na Convenção. Então vamos lá. Eu vou fazer um breve histórico do trabalho doméstico. Mas para isso eu vou fazer uma referência lá nas suas origens. Bom, Debré é aquele artista francês, né, que constava daquela gama de viajantes, de artistas que vieram para cá, como Debré, como Rugendas, mas o Debré se notabilizou pelo registro, né, do trabalho escravo urbano. Ele tem um quadro muito emblemático que se chama O Jantar. Né? Ele vai aparecer aqui na minha tela, né, e vocês vão poder ver como era o trabalho doméstico. Né? O retrato do trabalho doméstico na condição do escravo. Ora, o trabalho doméstico para a mulher escrava, ela não se limitava tão somente a questão da extrapolação e a questão do abuso, né, de uma jornada de trabalho que, enfim, como era trabalho escravo, não tinha nenhuma regra, não tinha nada, era para servir ao Senhor o tempo todo. Mas ele tinha um ingrediente a mais. Qual era esse ingrediente? Era o ingrediente do abuso, né, sexual da mulher escrava. Tá? A dita miscigenação brasileira, ela vem muito dos estupros praticados por conta dos senhores e seus familiares homens, sejam eles filhos, netos, enfim, todos, abusavam sexualmente daquelas mulheres escravas. Iam lá na senzala, escolhiam, e aquela mulher é aquela mulher que exercia o trabalho doméstico e prestar serviços sexuais àqueles homens. E foi assim que a mulher negra veio sendo estuprada ao longo da história, e essa pseudo-miscigenação, que a princípio, né, por alguns historiadores, ela parecia como algo natural, e para alguns cientistas sociais, né, também parecia algo natural, né, como se a mulher negra ela se oferecesse para o Senhor, mas a bem da verdade não era isso. Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, ele naturaliza e coloca aquela relação escravagista como se fosse alguma coisa de um Brasil cordial, tolerante,
Por quê? Porque se os portugueses foram dominados pelo Império Turco-Otomano por mais de 700 anos, ele diz que a naturalização daquela miscigenação, foi trazida para a história brasileira. Ora, isto forjou uma ideia de democracia racial que já foi para lá de que desmontada por todos os estudiosos, né, que vieram na sequência, né, fazendo um trabalho crítico, né, numa postura de um sociólogo extremamente conservador, que veio até mesmo posteriormente, né, ser apoiador da ditadura militar. Tá? Bom, então vamos lá. Trazendo isso para a nossa realidade, o que eu quero demonstrar para vocês? Que o trabalho doméstico, ele segue uma linha, né, vamos dizer assim, de um processo histórico de dominação e de exploração deste trabalho. Então vamos lá. Somente em 1972, com a edição da Lei 5.859, regulamentada pelo Decreto 71.885/73, é que foi reconhecido o trabalho doméstico. Bom, quero destacar para vocês que este trabalho doméstico, ele era tratado como se fosse um subemprego, um subtrabalho. Até então, as empregadas domésticas, elas não tinham os mesmos direitos dos trabalhadores em geral. Não tinham direito a fundo de garantia, não tinham direito a PIS, não tinham direito ao acidente do trabalho, não tinha absolutamente nada em relação a isso. Bom, em 1985, as trabalhadoras criaram o Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Em 1988, no primeiro Congresso Latino-Americano Caribenho, filia-se a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas, fortalecendo ainda mais o movimento. Quando veio a Constituição de 1988, as coisas clarearam um pouco mais pelo trabalho, né, reconhecidamente, né, importante da deputada federal de então, deputada constituinte, Benedita da Silva, conhecida pelo seu nome político, Bené. Ela foi uma das lutadoras neste trabalho. Até a sua biografia, a sua história de vida, ela realmente se justifica em que o seu mandato tenha sido na direção desta grande demanda de boa parte da população brasileira, sobretudo da mulher negra, né, que até então não tinha acesso por conta de uma série de exclusão no campo do ensino, pessoas de baixa escolaridade, né, e que eram arrebanhadas, né, para este trabalho, né, que era, enfim, até hoje muita gente chama a empregada doméstica de minha secretária, de minha funcionária, né? É tratada como se fosse, mais um membro da família, mas isso mais adiante eu vou dizer o que resulta desse tipo de coisa, né? Enfim, cerca de 20% da população feminina economicamente ativa está no trabalho doméstico, sendo que 60% dessas mulheres, que compõem esse cenário de 20%, são de mulheres negras, né? Segundo os dados da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e do sistema PED, em 2010, o Brasil possui cerca de 8 milhões de trabalhadoras domésticas, cerca de 10% dos trabalhadores economicamente ativos, onde cerca de 96% são mulheres, em sua maioria negras, oriundas das camadas populares. Apenas 25% têm carteira assinada, onde cerca de 75% declaram não possuir vínculo formal de trabalho, mais de 50% não contribuem para a Previdência, o que futuramente dificultará sua aposentadoria. E 2/3 dos empregadores
não observam as leis estabelecidas para o trabalho doméstico. Ora, eu trago sempre as estatísticas porque os números não mentem. Os números, eles dão exatamente para nós, né, esse cenário. Né? Os números e as estatísticas servem para demonstrar, né, que aquela realidade ela está traduzida, né, de uma forma tão flagrante que ninguém pode contestar os números, principalmente quando esses números são extraídos de organizações governamentais ou de organizações não governamentais idôneas, reconhecidas não só pelo Estado brasileiro, mas também pela sociedade internacional. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um cenário bastante devastador, que é essa questão do que diz respeito a este trabalho análogo à escravidão. É do conhecimento público, foi público e notório, foi manchete de diversos jornais à época. Então, portanto, o que eu vou trazer para vocês não é algo de uma suposição e nem é algo extraído das minhas ilações ou mesmo das minhas conclusões em relação a uma determinada realidade. Essa questão do trabalho análogo à escravidão, ela se dá não somente na classe média, ou classe média baixa ou média, mas se dá mesmo dentro da própria elite. Conhecido foi o caso daquele desembargador do Tribunal de Justiça de Florianópolis, que manteve em condição análoga à escravidão uma mulher por décadas, uma mulher negra, com problemas de deficiência, né? E o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncia e foi, né, por incrível que pareça, estourado aquele cativeiro que era a própria residência desse desembargador. Evidentemente que ele negou por tudo que era possível e imaginável que não se tratava de trabalho escravo, porque ela era tratada como um membro da família. Evidentemente que não era tratada como um membro da família. Por quê? Tinha nas acomodações, eram iguais às dos seus filhos? Viajava para o exterior, na mesma classe, no avião em que viajavam seus filhos, se é que viajava? Né? Tinha realmente condições que se pudesse dizer que era igualitária aos seus membros de família? Aí eu volto a dizer, cai naquele velho discurso de que é um membro da família, que é a minha secretária ou que é uma funcionária. Justamente isso para escamotear, né? E muitas das vezes para sonegar direitos trabalhistas dessas mulheres. Essas mulheres sempre viveram, desde o passado, antes mesmo da Constituição e até mesmo posterior à Constituição, em quartos de despejo, mas não é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, né? É o quarto de despejo como uma reprodução da senzala. Quartos de 2 metros por 2, banheiros onde o vaso sanitário e o chuveiro estão no mesmo lugar, na mesma pia, com jornadas de trabalho que começam de manhã cedo para servir o café da manhã dos patrões ou de seus filhos e só vai terminar a sua jornada de trabalho quando vai servir o jantar. Então é um trabalho análogo sim à servidão. Então somente com essas garantias trabalhistas, jornada de trabalho, de fundo de garantia, tudo isso está lá, né? Em igualdade, em pé de igualdade com os demais trabalhadores. Mas a realidade, né, ela é muito diferente da formalidade, como sempre. Né? Não quer dizer que está na lei que aquela realidade, né, aquela formalidade se reproduz na realidade. Mas não, ela vem num contínuo de quê? Daquilo que eu sempre falei.
do racismo estrutural e das condições que até hoje os trabalhadores vivem, né, numa espécie de escravidão contemporânea, até mesmo por conta dos seus ganhos, da sua jornada de trabalho e etc. Inconformados com a decisão do próprio tribunal, né, várias entidades se socorreram da Corte Interamericana de Direitos Humanos para indagar a Corte que ela questionasse o Brasil, né, em que situação ficou esta mulher depois de todas essas ocorrências. Vou apenas citar algumas das entidades que participaram desta carta dirigida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos: a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, o Instituto do Trabalho Digno, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, foi endereçado o documento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, como eu falava com vocês a respeito da violência em relação às empregadas domésticas, o STJ, ele recentemente, mais precisamente no ano 2021, a sexta Câmara do Tribunal, em agravo regimental, decidiu o seguinte: é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica praticada contra a empregada doméstica. Este foi um avanço significativo. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela diz respeito à violência doméstica, tanto a violência física, ou seja, abuso sexual, espancamentos, opressão financeira e psicológica. É claro que aquela pessoa que está trabalhando no ambiente doméstico, se ela é vítima desse tipo de crime, evidentemente de abuso, evidentemente aquele que pratica este crime, ele está em curso na Lei Maria da Penha, evidentemente. E depois, na sucessão, temos uma série de decisões de tribunais regionais no mesmo sentido. Eu vou trazer para vocês um dado extremamente relevante. Apenas 1% dos processos sobre violência sexual, apenas 1% condena o agressor. Apenas 1% condena o agressor. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque isso se coloca também dentro de um esquema estrutural de violência contra o gênero. E isto massivamente se dá em relação à mulher negra. Claro que a gente faz vamos dizer assim, a questão de gênero, ela dentro dessa questão de gênero, ela comporta orientação sexual, ela comporta raça, ela comporta uma série de coisas. E evidentemente que a maior vítima desse tipo de violência, com certeza, é a mulher negra. Então, hoje, eu tratei com vocês a questão extremamente delicada, né, que toma conta deste país de uma forma alarmante. Quais são as condições reais de trabalho da empregada doméstica, que tem um perfil definido de uma mulher negra de baixa escolaridade e que tem todo um leitmotiv que começa lá da escravidão, lá da senzala, e vai até os dias de hoje como um tipo de trabalho sujeito a toda sorte de violência e, como se vê, absolutamente longe de ter os seus direitos trabalhistas assegurados no seu dia a dia. No nosso próximo encontro, que vai ser sobre
dando continuidade à escravidão contemporânea, será a pejotização e a uberização do trabalho, né? Então isso será muito importante, porque eu estarei abordando com vocês, inicialmente, algumas questões que são importantíssimas para a compreensão disso tudo. Eu só vou adiantar. No campo da filosofia, o que vai ser tratado no nosso próximo encontro é de fundamental importância. Eu não quero transformar o nosso próximo encontro num encontro sobre um debate filosófico, sobre a questão da relação trabalho-escravo, evidentemente que não, né? Mas terá essa perspectiva de natureza filosófica, de natureza sociológica, e será muito importante para nós compreendermos as relações de trabalho, né, numa crise do sistema capitalista, que cada vez mais torna o trabalho alguma coisa secundária, né, e o neoliberalismo e toda essa política neoliberal, cada dia ela vai reduzindo a dignidade do trabalhador e vai envolvendo o trabalhador em questões que os levam cada vez mais a uma sujeição. E essa sujeição é, com certeza, de natureza ideológica e que faz o mundo viver hoje do jeito que nós vivemos, numa disparidade social, uma disparidade econômica, enfim, tudo isso que nós estamos assistindo nesses nossos últimos tempos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.